Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Ótimo sábado! Está começando mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E este programa, por falar em espaço, né, é para falar de quem se destaca. É para dar espaço para mulheres incríveis. A gente já recebeu tantas mulheres incríveis. E hoje nós estamos recebendo também uma mulher maravilhosa, que daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Por trás de todo grande sonho, quase sempre existe alguém que acreditou primeiro. Alguém que segurou a mão, que incentivou quando o medo apareceu e não deixou um sonho se apagar. Hoje, no programa, nós vamos falar de coragem, de amor incondicional e a força de uma mulher que acreditou quando tudo ainda era apenas um sonho. Uma história que não começa nos palcos, mas dentro de casa. Não nasce nos holofotes, mas no coração de uma mãe. Eu recebo hoje com muito carinho Gil Pereira, mãe do cantor famoso Luan Pereira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz por estar aqui. Ela já começou me emocionando, né? Porque eu sou bobona. Mas muito obrigada mesmo. Eu me sinto honrada em estar aqui com você. E eu tenho a honra de recebê-la hoje. É um grande prazer, um privilégio poder contar a sua história. Porque a gente, como mãe, eu sou mãe também. E a gente sabe o quanto a gente luta, o quanto a gente ora, quanto preço de oração você pagou para hoje ver o sucesso do seu filho. Então, o sucesso de um filho é o sucesso de uma mãe, não é mesmo? Com certeza. E é importante esse espaço, hoje a gente abriu para honrar a sua história. Hoje a história não é só do Luan, hoje é a história da Gil. Porque a gente sabe, claro, a gente fica muito feliz quando um filho realiza um sonho e alcança o sucesso, assim como ele alcançou. Mas a gente precisa também contar a história de quem foi essa pessoa que sustentou essa história, quem apoiou, incentivou, né? E desde o momento que aquele filho tem um sonho, a mãe impulsiona esse sonho, né? Acredita primeiro nesse sonho, antes que esse sonho se torne realidade. Então, esse momento é seu. A honra hoje é para Gil Pereira, mãe do cantor Luan Pereira. Bom, e para a gente contextualizar um pouco a história de vocês, para que as pessoas entendam melhor como começou, né, a história do Luan antes da música, porque existe o Luan antes da música. Essa família linda que você construiu. Obrigada. E eu admiro muito, vocês acompanham vocês nas redes sociais. E o que eu acho incrível é que fica nítido a fé de vocês, né? Então eu acredito que a fé esteve presente em toda a sua caminhada. Conta um pouquinho pra gente como foi o seu início aí, desde que o Luan nasceu, como foi essa história? Sim, eu vim de uma família simples, mas todos muito unidos. Muito Deus no coração, a fé sempre presente. Foi o que fez sempre a gente se manter unidos, né? E a família, com certeza, a base de tudo. Eu cresci, fui criada por meus pais assim. Minha mãe, uma mulher muito religiosa, me criou dessa forma e da mesma forma eu fiz questão de criar o Luan, né? Esses valores que foram passando de geração para geração. Sim, graças a Deus. E eu tenho muito, quando as pessoas falam, as pessoas me questionam em relação ao Luan. É isso mesmo? É aquilo mesmo? Tal? O que a gente vê? Sim, porque ele foi criado dessa forma. Então, manter toda a nossa origem e trazer lá do comecinho e levar até o fim da nossa vida é o que nos mantém sempre em conexão com Deus, porque honrar a nossa família é muito importante. Sim. Então, Deus está vendo isso. Primeiramente, diante de tudo que você for fazer, antes e perante, você tem que ver se você está primeiro agradando a Deus. Sim.
né? E é princípio bíblico, né? De honrar os pais. E é lindo como ele faz isso, essa humildade que ele tem, esse amor que ele tem por vocês. Fala bastante de você, da avó. E é linda essa humildade dele, né? Mesmo com tanto sucesso, ele honra sempre a família. Sempre. E que as pessoas julgam, até da gente ser sincero, né? Essas pessoas julgam, né? Ser religioso, porque ele é religioso, julgam ele, porque ele tem os joelhos calejados, julgam ele, porque ele ama a família dele, julgam, mas se ele não fizesse tudo isso, julgariam da mesma forma. Julgariam ao contrário. Então, eu sempre falo para ele, sempre bom pecar pelo excesso de amor. A falta de amor, sim, é um pecado. O excesso, jamais. Então, deixa ser julgado, né? Verdade. E conta pra gente, onde nasceu o Luan? Como foi a infância? Como foi sua vida? Até antes de você ter ele, né? Porque você também não é de Londrina, você é de outra cidade. Sim, sim. Como eu que... nasci, na verdade, em Alexandria, Rio Grande do Norte. Inclusive, surgiu muitas perguntas esses dias aí, né? Por causa que o Luan participou do programa do Mion. E ele falou que eu era de lá, né? Do Rio Grande do Norte. Aí surgiram muitas perguntas. Eu nasci lá. E eu fui criada numa cidade chamada Sítio São Bento, na Paraíba. Por não ter maternidade nas proximidades, a mais próxima era em Alexandria. Então, eu fui criada, eu nasci, até 2 aninhos de idade eu vivi lá. Depois, meu pai veio para São Paulo, tentar a vida em São Paulo. Quando conquistava algum dinheiro, que achava que já estava bem, voltava para lá para tentar novamente lá. Porque queria ficar lá. Queria ficar na sua terra. E nessas tentativas foram 3 vezes. Então, com 15 anos, eu vim embora para São Paulo pela última vez. E para Suzano. Suzano, São Paulo. Sim, conheço Suzano. Morei a minha vida praticamente inteira em Suzano, São Paulo. Legal. E logo depois de Suzano, era o sonho do meu pai morar, quando ele se aposentasse, morar em uma cidade pequena. Né? E a gente veio morar em Rosana, que é o interior de São Paulo. Lá em Suzano, o Luan nasceu em Suzano. E quando viemos para Rosana, ele já estava com 5 aninhos. Né? Olha que legal. E quando que você sentiu que o Luan ia seguir esse caminho da música? Ele já cantava nessa idade de 5 anos? Quando que você entendeu ali que tinha um talento? O Luan nasceu pro palco. O Luan sempre foi muito engraçado. Primeiramente, ele queria ser padre. Queria ser padre? Com 2 aninhos ele queria ser padre. Por quê? Padre tem público, não é? Então, mas ele não entendia, ele era uma criança. Sim. Depois, em seguida, uns 2 aninhos e pouquinho, ele desistiu. Ele queria ser palhaço. E ele tinha que ser aplaudido por todo mundo. Na nossa sala, tinha que aplaudir porque ele queria. Ele entrava até no ritmo da musiquinha de Silvio Santos. E o Luan vem aí. Aí ele vinha, queria ser aplaudido pela família. Muitas vezes meus irmãos falavam assim, não vamos aplaudir, vamos ver a atitude dele. Ele voltava chorando e entrava novamente até ser aplaudido. Então ele já nasceu com essa coisa artística mesmo, na veia, com vontade de fazer sucesso. Ele gostava muito de TV, aí comecei a colocar os DVDs naquela época, era CDs. Aqueles DVDzinho, né? De Rio Negro e Solimões e Gino e Geno, que foram a inspiração da vida do Luan. Então, ele cresceu ouvindo. Então ele queria Rio Negro e Solimões, ele queria Gino e Geno. E ele começou, com 3 aninhos, me pedir as roupas de cowboy. Então, eu comecei a comprar as roupinhas, colete, essas coisinhas para ele, né? E daí pra frente, chapéu e bota, e ele só queria ser cowboy. Olha daí pra frente... E cantava junto. Mas nessa época você já entendeu assim, ele vai querer seguir essa carreira artística? Não tinha outra explicação, porque eu tentava qualquer outra coisa. E foi crescendo e falava, mas ele só queria a música. Ele não tinha segunda opção para ele. E como que era essa relação entre vocês desde pequeno? Ele é filho único, né? Ele é meu filho único. Então, imagina, a atenção era toda para ele. Como que era? Ele falava dos sonhos já de ser cantor ou não? Sempre. Ele sempre já ajoelhava e pedia para Deus. Olha que lindo. O Luan é um filho muito amoroso, muito carinhoso.
muito grudado comigo e com a avó dele, principalmente. Eu costumo brincar que os homens, eles acham que quando tiver um filho homem, eu quero um filho homem, que o filho homem é deles, né? Bobagem, filho homem é da mãe. É verdade. A filha mulher geralmente é mais grudada com o pai. Sim, é verdade. Mas o filho homem, quando o pai quer um filho homem pra... não, mas o filho homem é sempre mais da mãe. E quando ele falava, Gil, pra você assim, mãe, eu quero ser cantor, como era essa relação sua com esse sonho? Você falava, não, você não deixa de acreditar ou não? Você falava, nossa, como que esse menino vai se tornar cantor? Meu Deus, eu vou ter que direcionar ele para outro sonho. Nessa história aí, tem dois lados. Por exemplo, eu sempre apoiei. Eu viajava para São Paulo com ele, participava de alguns programas de artista, pequenos, grandes. E muitas pessoas me tiravam como louca. Mas tá doida, né? Nossa, por que a Gil tá fazendo isso? Tá igual fulano que tá indo lá e tá levando esse menino, tá deixando o filho mais maluco ainda. Muitas vezes, quando eu ouvia falar, porque ninguém tinha coragem de falar para mim, da minha aspira, que eu ia com ele, corria atrás. Falava nas costas, né? Isso. Eu falava assim, nossa, será que eu tô ficando maluca mesmo? Porque se o meu filho quisesse ser um médico, eu ia trabalhar juntamente com o meu esposo e a gente ia formar ele. Se ele quisesse ser um engenheiro, a gente ia formar ele. Se ele quisesse ser um advogado, a gente ia formar. Mas como que a gente vai transformar ele em um cantor? Meu Deus, só o Senhor Jesus, só a senhora, mãezinha, que pode fazer isso. Então, foi entregue para eles e eles ouviram e transformaram esse sonho. Então, quando você nunca deixou de apoiar? Jamais. Você sabia que ali que era um sonho, lógico, difícil de ser realizado, porque não tinha como, vai estudar, né? Conta com um fator mesmo de sorte, né? Porque a gente sabe, tem muitas pessoas que cantam, mas são poucos que têm realmente a oportunidade de fazer sucesso, assim como o Luan. Então, mas é complicado, porque apoiar o sonho de um filho, a mãe também se torna julgada, né? Sim. Se torna julgada. Mas jamais eu me posicionei contra os sonhos dele. E que lembrança que você tem dessa época, assim, onde você levava ele? Ou alguma situação que vocês passaram que você fala assim, nossa, eu me emociono de lembrar desse dia? De repente, uma apresentação que ele fez? Tem algo que te marcou? Tem. O dia que eu tive certeza que o Luan ia conseguir mesmo foi quando ele, bem pequenininho, teve o casamento da minha prima. E ele subiu no palco para cantar. Ele subiu no palco e ele cantou a música Ciumenta, de César Menotti e Fabiano. E ele cantou para todo mundo. E aquele dia eu falei, ele vai conseguir. Que lindo, né? Gente, e você, quem está nos assistindo, com certeza está percebendo. A Gil está muito emocionada e até eu tô me segurando aqui para não chorar também. Que lindo! Dá para perceber o seu amor nas palavras, né? Obrigada, Cris. O quanto foi importante isso tudo para você e com certeza ver o seu filho hoje, né? O homem que ele se tornou e o sucesso que ele tem hoje, com certeza passa um filme na cabeça. Sim. De olhar essa caminhada, o percurso que vocês fizeram, tantos lugares que você acreditou e hoje essas pessoas que falavam, a louca da mãe, que tá acreditando no sonho do filho, né? Até alguns já me confessaram hoje que realmente achava que eu tava pirando. Olha só, por isso você que está ouvindo, nunca deixe de acreditar no sonho do seu filho, no seu sonho. Jamais. O primeiro a acreditar somos nós mesmos, Sim, né? Com certeza. E é importante isso pro filho. Eu acredito que o Luan deve ter também externado isso para você algumas vezes. Mãe, obrigado por você ter acreditado, nunca ter desistido do meu sonho. Como é hoje essa relação do passado? Vocês vocês conversam isso em casa? A primeira vez que eu me senti assim... Primeiramente, antes do Luan ter o primeiro carro dele, ele me deu um carro de presente, que está nas redes sociais, que eu acho que foi uma coisa que emocionou muito as pessoas, porque antes dele ter o primeiro automóvel dele, ele me deu um carro de presente. Ele tinha 11 anos e eu cheguei de viagem de São Paulo. E minha mala estava assim. Ele foi lá, ele catou o violão,
colocou nas costas, puxou a minha mala e falou: "Aô, mamãe, seu filho peão, seu filho cowboy tá indo embora. Mas eu volto para te buscar." E eu deitada assim naquelas cadeiras, só fiz assim: "Vai com Jesus e Maria, meu filho. O dia que você voltar, volta com uma Hilux branca, um laço vermelho e um Lulu da Pomerânia." Eu não sabia nem falar o nome direito, que é o Spritz alemão, Lulu da Pomerânia. Dentro da caminhonete para mim. Aí ele olhou, deu risada, voltou, me abraçou, entrou lá para dentro. E depois, quando ele conquistou, a primeira coisa que ele fez foi me dar a caminhonete. Ele chegou lá em casa do jeitinho que eu falei. Olha só. Do jeitinho que eu falei. Que lindo. Parabéns, Gil. Obrigada. E em seguida, depois que passou isso ainda, foram-se um ano para frente, um ano e meio, eu fui em um show do Luan e, sinceramente, não estava preparada, assim. Ele me chamou no palco. Como ele sempre me chamava no palco, eu achei que era mais só estar pertinho da mãe e tal. Sim. E ele começou a contar a história dele para o público. Eu estava normal, sem entender muito. E naquele momento, ele começou: "Mãe, a senhora lembra quando o pai desmontava o carro e colocava minhas caixas de som atrás? Aquele Celtinha simples que a gente tinha. Mamãe, a senhora lembra quando a senhora tinha que virar à noite comigo no show e de manhã a senhora tinha que atender suas clientes? Então, mamãe, hoje eu quero..." E a senhora sempre falou que a senhora trabalhava para mim, vivia para mim. Hoje eu quero te falar que a partir de hoje a senhora não vai mais precisar trabalhar, porque a partir de hoje eu vou cuidar da senhora e eu trabalho para a senhora e eu estou te aposentando aqui. Ai, que bênção. Que lindo. Gente, não tem como, eu tô segurando para não chorar. Então, eu vi meu filho de 18 anos naquele palco, sendo aquele homem que, ao mesmo tempo que dentro da minha casa é simplesmente o meu Luan, sim, ele é o meu menino. Sim. Naquele momento eu vi o meu menino com toda a responsabilidade do mundo, assumindo para todo mundo que a partir daquele momento ele cuidaria de mim. E foi exatamente o que aconteceu. Que lindo. Fechei meu salão, minhas clientes choraram comigo, mas elas também entenderam, né? Trabalhei 35 anos com salão e foi daí onde eu tinha, igual eu falo, graças a Deus, eu sou muito feliz. Os meus pais, com muito amor, com muito carinho, me ajudaram muito. Todo o apoio emocional, meus irmãos, meu esposo. Mas uma coisa eu sempre fiz questão: eu trabalhar e eu sustentar o meu filho financeiramente. Sem precisar de nada e nem de ninguém. Só com o meu trabalho, com o meu salãozinho simples ali, fazendo unha, cabelo das minhas clientes. E eu que lindo. Fiz isso. Lei da semeadura, né? Um dia você semeou e hoje você está colhendo o fruto de todo esse amor, né? De toda essa dedicação. Que lindo. Eu preciso ir para um breve intervalo, Gil, e na volta tem muito mais pergunta. Eu vou deixar até uma pergunta aqui para o pessoal não sair, continuar ligadinho aqui. Se lá no começo, quando tudo era um sonho, antes de ficar tudo sério, se você tinha algum medo. Mas é depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já já. De volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa, Gil Pereira, mãe do cantor Luan Pereira. A gente estava num papo tão gostoso no primeiro bloco e tem muitas perguntas muito interessantes aqui para fazer para ela. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero falar do nosso patrocinador. Isso mesmo, Restaurante Taiwan. Quando bate aquela fome, aquela vontade de comer bem e ainda agradar todos os gostos, o endereço certo é o Restaurante Taiwan. São diversos pratos que conquistam no primeiro garfo. Yakisoba, frango xadrez, lombinho ao óleo, irresistível, peixes, opções vegetarianas e muito mais. São porções generosas e aquele sabor inconfundível que só o Restaurante Taiwan tem. Então você já sabe, a melhor comida chinesa da cidade é o Restaurante Taiwan. Fica ali na Benjamin Constant, 693, e você também pode pedir pelo 3324-5200.
Eu falei do restaurante Taiwan. E dando continuidade aqui nesse bate-papo emocionante, que eu já tô me segurando aqui para não chorar. Foi lindo o primeiro bloco. E tem muito mais perguntas aqui para Gil. E eu deixei uma pergunta antes do nosso intervalo, que é ali, quando começou essa carreira, que era um sonho ainda, na verdade, se ela tinha algum medo, né, antes de todo esse sucesso. Então, Gil, fazendo uma avaliação aí, né, antes do sonho, você lembra se você tinha algum medo, algo assim, você falava assim, poxa, isso, eu tenho medo que aconteça. Você tinha algum medo antes do sucesso? Antes dessa fama? Vários medos. Vários medos. O que mais, assim, você lembra de medo, assim, que você tinha nessa época? O medo maior que eu sempre tive era que depois que tudo isso acontecesse, que inclusive eu falei pro meu filho, o dia que ele veio embora, pela primeira vez, que ele saiu dentro de casa com 16 anos, que eu falei para ele, meu filho, a partir de hoje, nunca mais na sua vida você vai saber quem está se aproximando de você porque gosta de você ou por o que você é e vai ser na sua vida. Sim. Então, esse sempre foi o meu maior medo. Das pessoas se aproveitarem, enfim, do sucesso, da fama, né? Muitas vezes não é nem só do sucesso e da fama, porque, de certa forma, ele é ingênuo. Né? Saiu de casa com 16 anos, então você tá ali, aquele menino ingênuo. Como ele já passou e viveu várias situações. Sim. Né? Então, bem... E ele é muito... Ele é muito carinhoso, bom, pelo menos isso que a gente vê, né? Ele é um menino muito sensível. Muito. Com certeza, lógico, é a criação, né? Essa sensibilidade que vocês têm, esse amor entre família, a gente vê o carinho que ele tem com a família, é incrível, né? Então, e fora esse, você lembra de mais alguma coisa, assim, um medo que você fala assim, nossa, medo, de repente, do sucesso ser algo meteórico e, de repente, acabar? Já passou isso também na sua cabeça? Não. Esse medo aí eu nunca tive. Inclusive, é uma das coisas negativas que muitas pessoas vêm, falam pra mim. Mas você não tem medo? Não, eu simplesmente eu vivo hoje, né? Sim. E meu filho saiu de casa com 16 anos de idade. Ele conquistou o que ele conquistou até hoje. E a capacidade que ele tem, ele não é uma coisa passageira. Pode ter certeza que não é igual muitos acham, muitos pensam. Não é uma coisa passageira. Porque a capacidade profissional que ele tem... Já fez o nome também, né? Não é questão de... estourou uma musiquinha... já aconteceu com alguns? Sim. Mas será que eles tinham a coragem de trabalhar que o meu filho tem? De bater mesmo aí, dar a cara, ficar em cima de palco e quando chegar muitas vezes virado e compor. Não. E gravar. O Luan, ele não é só um cantor. O Luan, ele é um artista. Sim. Eu não falo isso só como mãe. Sim, o Luan, ele é influência. Verdade. Você entendeu? O Luan, ele é compositor, o Luan cria... E o que eu acho bacana também no Luan é essa questão da humildade que ele tem e como ele faz conexões com outros artistas. Que, lógico, é uma tendência dos últimos anos, mas ele tem feito muito isso. Essa humildade mesmo e generosidade também de impulsionar quem está começando. Então, o coração, né? Sim. Esse coração lindo que Sim. ele tem e que fica nítido, lógico, né, nas atitudes dele. E como começou o sucesso? Porque a gente falou tanto de sucesso, né? E lógico, deve ter tido um momento que falou assim, não, agora foi, agora estourou. Quando que aconteceu esse momento, Gil? Você tem isso claro? Ele tem isso claro na vida dele? Tipo, foi com 16 anos? Foi por uma música? Até pra gente poder contar um pouco mais sobre a história e as pessoas que não conhecem esse início saberem exatamente como aconteceu. Em questão de quando veio desde lá do começo? De quando não, surgiu, quando ele estourou mesmo. mesmo. Quando vocês perceberam, não, agora estourou. Teve esse momento? Pra mim teve. Pra mim teve, porque o Luan, ele ainda vive, por incrível que pareça, e as pessoas não acham, muitas vezes ele ainda se sente assim. Eu acho que ele não se sente que ele é tão estourado.
É? Muitas vezes não Ele cai. não tem noção da fama? Não tem. Muitas vezes ele não tem. Mas pra vocês, Pra mim... existiu esse momento? Falou assim, foi Sim. com aquela música, naquele momento. Sim. Que ano que foi? Como que foi? Conta pra gente. O ano, assim, não vou saber especificar mesmo. Há 2 anos atrás, creio que sim. Quando ele começou a lançar as músicas que fala de carro, que todo mundo associava ele. Nossa, mas o Luan só... Toda música do Luan é carro, mas todas estouravam. Sim. Então eu falei, chegou. É isso aí. E ele teve esse momento que vocês conversaram em família ou não? Ele não... Ele não tem, assim, essa noção que... Ele tem noção que ele é amado, que ele é reconhecido. Sim. Mas sabe aquela coisa, eu sou famoso, eu não vejo isso nele. Eu não vejo. Talvez pela humildade, realmente. Muito pé no ver. chão. Uma pessoa com princípios, lógico, os valores. Eu creio que o dia que eu fui em um dos shows dele, que ele já estava bem estourado, antes, em uma conversa com o nosso padre Tiago, ele foi dar uma bênção para uma viagem que eu ia fazer com o Luan, ainda na época que achavam que eu era louca, né? E ele me falou uma coisa que me assustou. Ele falou, o teu filho vai estar em um lugar tão grande que ele vai estar no meio de bêbados, drogados. E saiu falando palavras. E de todo tipo de gente. Eu falei assim, meu Deus, aonde que meu filho vai? Meio assustador, não é? Pra mim. Só mas que ele estava profetizando, no jeito assim, ele vai fazer tanto sucesso que ele vai estar no meio de muita gente. Exatamente. E o dia que eu subi no palco do show do meu filho e eu olhei aquela multidão, eu entendi. Eu falei, realmente, Senhor, ele está aqui, eu entendi o que o padre Tiago falou. Ele está aqui e quanto tipo de pessoas tem aí? E as pessoas todas cantando a música dele, fazendo barulho com ele, porque ele é hiperativo em cima do palco. Ele não consegue parar, ele pula, ele... né? Muitas vezes ele já desidratou em palco umas 2 vezes, né? Imagino, igual essa última vez. Mas aí eu consegui entender, eu falei, olha só, né? Realmente, é esse aí o momento. Aí você viu aquele momento que foi profetizado e você conseguiu eu compreender. Falei, esse momento é onde ele está. E todo show dele, ele tem um momento que ele faz para Deus, né? Ele para tudo e ele faz um momento E ele dele. é assim mesmo, né? Ele Aquele é menino muito religioso, muito amoroso com vocês, com a família. Ele vai... A gente tem nosso altar em casa. Ele vai, eu acho que no mínimo 20 vezes ajoelhar durante o dia naquele altar. Né? É uma coisa dele. Isso daí é dele, né? E vocês conversam sobre isso que está acontecendo na vida dele? Tipo, nossa, faz uma retrospectiva. Como Deus tem feito as coisas, como tem acontecido. É algo que vocês conversam? Sim, bastante. Deus é maravilhoso demais. Deus é incrível demais. E ele faz essa reflexão de como isso aconteceu rápido na vida dele? Faz. Ele é muito grato. Ele é muito grato. Muito grato a Deus. Muito, sabe, porque... Um menino, né? Sim, menino, ele 22 anos 22 ele tá. anos, nossa. Quando eu falava pra ele assim, jovem. filho, tenha calma. Você só tem 12. É porque não tenha parece calma. que ele é tão jovem. A Ele aparência, tem né? A aparência e talvez essa voz também, que é muito peculiar, é uma voz muito forte. Né? Então, as pessoas acabam imaginando, e até pela maturidade dele, assim, ele fala como um homem mesmo, não como um menino de 22 anos. E as atitudes, o dia a dia também. Do Luan é assim. E principalmente a responsabilidade, né? responsabilidade. E quando vocês vieram para Londrina? Como foi, assim, essa vinda para Londrina? Vocês decidiram isso rápido? Foi algo que vocês foram amadurecendo? Nossa, foi bem complicado, porque com 16 anos, quando o Eduardo Godoy, o Fernando Scabora e o Zé Ferino, que descobriram o Luan, foram buscar o Luan lá em Rosana, levaram o Luan para Goiânia, trouxeram para Londrina, e esse foi o percurso, né? Sim. Até então, eu jamais achei que eu deixaria meu filho embora. Ainda uma criança com desconhecidos.
E imagina ele filho único. Ao mesmo tempo, eu tive que correr atrás, assim, em poucos dias. De descobrir quem era o Fernando Scabora e Eduardo Godoy. Nas mãos de quem eu estava deixando meus filhos. Meu filho ia embora. Sim. Porque foi uma coisa que me assustou. Eu tive que ir atrás. Saber quem era. Foi tudo muito rápido, né? Quando eles falaram assim... a frase que me conquistou, que eu sempre falo, quando me perguntam, era pandemia. Gil, Luan, nós não temos nada. A gente tem o conhecimento, a vontade, a garra de trabalhar. Você tem todo o seu talento. E se você quiser juntar isso com a gente, nós vamos em frente e vamos conseguir. E conseguiram. Que lindo. E daí, então, ele foi primeiro para Goiânia, depois veio para Londrina. Ele veio sozinho primeiro? Veio sozinho. E quando vocês vieram? Aí veio a dificuldade para mim, que era deixar meus pais lá na cidade, que sempre vocês são moramos muito junto. unidos, apegados. Meu esposo, que continuava trabalhando em outra empresa. E deixar eles lá, mas eu não podia deixar meu filho sozinho aqui. Então, minha vida começou a ser uma rotina de estrada. Às vezes eu chegava lá, tinha que voltar para cá, porque ele precisava de mim. Às vezes eu tinha que passar dias e dias na estrada viajando com ele. Você acompanhava então, esse início com ele? Principalmente quando ele não estava muito bem de saúde, né? Ele tem crise alérgica e quando dava as crises alérgicas eu tinha que viajar com ele. E como foi chegar em Londrina? Agora eu, como pé vermelho londrinense, quero saber a sua opinião da cidade. Você gosta de Londrina? Você gostou logo de cara ou não? Como foi? Sempre que me perguntavam como eu vim de cidade grande, de São Paulo, morar no interior de São Paulo, lá em Rosana, sempre me perguntavam, Gil, você gosta daqui? Gosto. Eu amo Rosana, mas eu era conformada em morar lá. Eu nunca gostei de morar em cidade pequena. Lá é lindo, maravilhoso. É uma cidade que você tem qualidade de vida em questão de paz, né? Segurança. Mas eu sempre gostei disso aqui. Meus olhos sempre brilhavam quando eu chegava aqui em Londrina, né? E eu posso dizer que eu sou apaixonada por Londrina. E eu me encontrei em Londrina. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu falei, caramba, esse aqui é o meu lugar. Que bom, a gente fica feliz de ouvir isso. Mas é verdade. E legal. E é verdade. Eu entrevistei a Michele Castella há poucos dias e ela falou isso também. Ela falou que ela ficou encantada com a cidade, ela amou. Ela ficou só um pouco preocupada em relação ao trânsito. Ela tinha dificuldade porque ela também veio de uma cidade pequena. Sim. Você também sentiu essa dificuldade? Meu Deus do céu, as mesmas buzinadas que foi pra ela, foi pra mim, com certeza. Mas agora já acostumou. Hoje eu quase não dirijo. Hoje eu quase não dirijo mais. Sempre tem quem me acompanha, né? A minha amiga Vanessa sempre está comigo. A Vanessa está aqui, um abraço para a Vanessa. Obrigado por acompanhar a nossa amiga querida aqui. Que legal. E temos os motoristas da gente que me encarrega para lá e para cá. E a gente hoje agora se vira bem. Já virou londrinense, já. Sim. Que legal. Sim. E qual que é a sua percepção, assim? Isso é uma curiosidade, tá? O que você acha do povo londrinense? Como foi esse início para você? Não só da cidade, estou dizendo, mas das pessoas. Como que é esse relacionamento com o londrinense? Olha, sinceramente, eu me surpreendi. Porque esse era um medinho meu. Eu tive esse medo, né? Mas eu sempre gostei muito. Eu já vim pro meio do meu filho, né? Sim. Então, você já chega, as pessoas... Muitas vezes eu falo assim que eu sou um pouquinho reservada em questão de me abrir para muitas amizades. Por isso, por esse medo que eu tinha pelo meu filho, eu tenho por mim também. Sim. Né? Você tem que se blindar um pouquinho. Mas eu tenho muitas colegas aqui, muitos conhecidos, pessoas incríveis. A experiência está sendo positiva, maravilhosa, então. Maravilhosa. É uma cidade incrível. Que conquistou bom. Não só o meu, mas os nossos corações, da minha família inteira. Sua família se adaptou bem também? Nossa, amam. Já, quase todo mundo já de mudança para cá. Que legal. E agora também tem vocês também têm um comércio aqui em Londrina, sim, né? Uma cafeteria. Sim. Eu fui lá conhecer, maravilhoso. Obrigada. Que delícia. Dom Pereira. A Dom Pereira. Dom Pereira. Sim, é uma cafeteria que é o sonho do meu esposo, Wesley, né? Então,
com o sonho dele, a gente levamos também o projeto que é dele. Sim. O projeto lá é todo do Wesley, é criação do Wesley. Nossa, e parabéns, hein? Meu Deus, é um sonho que ele carregou. Maravilhosas, os pães, Sim. fermentação, tudo fermentação Sim, natural, né? Sim. E convidamos o nosso escritório, o Fernando Cabora, o Eduardo Godoy, para estar junto com a gente. E hoje a gente... Todo mundo acreditou nesse sonho. Todo mundo acreditou no sonho do Wesley. E hoje o chefe Wesley está aí lá comandando e levando os sabores para os londrinenses conhecer. E graças a Deus está agradando bastante. Sucesso, tá? Um abraço, aproveito para mandar um abraço pro Wesley, viu, Wesley? Parabéns. Beijo, meu amor. Cozinha muito, né? Muito. Meu Deus, muito bom. Eu já fui com a minha família, já fui tomar um café lá, um cappuccino delicioso, atendimento maravilhoso, que equipe obrigada. maravilhosa, uma ótima opção. Fica o convite aí, para quem não conhece, conhecer. Fica bora aqui lá, bora conhecer, vocês não vão se arrepender, gente. São delícias. Que legal, gente, que bate-papo delicioso, né? A gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem mais conversas com essa maravilhosa Gil Pereira, mãe do cantor Luan Pereira. É já depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Voltamos! E agora esse é o último bloco do Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo hoje, Gil Pereira, nesse bate-papo tão delicioso, emocionante. É a mulher que acreditou e apoiou um sonho antes dele acontecer. Mãe do cantor famoso Luan Pereira. Que honra recebê-la aqui hoje. Que mulher incrível, gente. Ela é aquilo mesmo, eu falava na rede social assim, eu falei, nossa, mas ela é tão assim, tão querida. Eu falei, mas será que ela faz tipo? Não, gente, ela é assim mesmo, essa pessoa apaixonante. Fora, né? Fora dos holofotes e nos holofotes. Sempre a mesma. Essa mulher autêntica, sempre de coração gigante. Se me encontrar na rua, eu vou ser a mesma Gil, na minha casa, em qualquer lugar. Você sempre é a mesma pessoa. Bom, falando de holofotes dentro e fora de casa, vamos falar do holofotes, que eu acredito que é até uma curiosidade do nosso público. O Luan, também ele é assim? Dentro e fora de casa? Muitas vezes as pessoas acham que ele é um personagem, ele não é um personagem. É que ele é tão sincero, um coração tão puro, que é aquilo mesmo. Como que ele é? Como que é a rotina dele? Ele mora com vocês. Sim. Como que é a rotina do Luan hoje? O Luan, ele é noturno. Então, praticamente à noite, ele não dorme, mesmo não estando em show. Daí já acostumou, é esse ritmo. Isso. Então, ele acorda tarde, 1, 2. Às vezes, mais cedo, quando tem algum compromisso, tem que ir pro escritório. Mas, geralmente, a rotina dele é essa. Acordou, já desce fazendo vídeo, cantando. Aí já vai ali, faz as orações dele, que ele já tem feito no quarto, mas daí tem um altar, ele passa pelo altar, faz as orações. Que legal. E o dia dele é essa festa. E ele também, assim como você, gosta de Londrina? O que ele fala de morar aqui? Ele ama Londrina. Ele gosta de Londrina. Que legal, porque tem muita gente assim. Às vezes a família tem algum que não gosta de morar no lugar. Eu também morei em vários lugares. Nem sempre os lugares que eu morei, alguns, né, os filhos gostavam. Sim. Então pode acontecer. Pode. Mas ele gosta. Ele ama. Ele ama. Londrina. Quando ele não tá fazendo show, ele tá com vocês em casa, então? Sim, tá lá, tocando pra gente, Só cantando. não pode sair na rua, porque agora... Mas ele me deixa meio nervosa às vezes. Que ele gosta, às vezes, do nada, ele cisma de ir pra rua, aí eu tenho que estar correndo, chamando segurança. Aí ele quer sair assim, pra ir pra um shopping. Me falaram mesmo, de vez em quando ele vai em alguns lugares aqui cantar, vai num barzinho. Vai com a minha nora, ele gosta bastante de sair, vai lá e vai com a Vika. Vamos tomar um açaí. Do nada eles partem pra tomar um açaí. Vamos no restaurante tal, vamos comer um japonês, vamos... E assim. E daqui a pouco chega um monte de gente. A minha casa sempre foi cheia. Que legal. Gil, e em relação ao sucesso, teve algo que você percebe que o Luan mudou ou não? Ele continuou o mesmo? E se mudou, o que mudou? Eu acho que na mudança do Luan, acho que está acontecendo exatamente o que eu sempre pedi para Deus. Por ele ser muito ingênuo, parecia que ele tinha uma venda nos olhos.
Mas aí vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo outra. E eu acho que agora ele está começando a amadurecer, a enxergar um pouquinho mais tudo que acontece ao redor, em relação a tudo. Coisas que me deixavam assustada antes. Hoje eu acho que hoje ele não tá mais tão menino. Acho que chegou o pico assim que ele falou assim, não, agora eu tenho que me posicionar diante de certas coisas, Sim. né? E que me deixa muito feliz. E o tempo, a idade também vai trazendo essa maturidade, as experiências, sim, né? Sim. Ele é um menino jovem, mas também teve a oportunidade de correr estrada, conhecer o Brasil todo. Sim. Com certeza traz o também, Luan né? não teve adolescência. O Luan não teve adolescência. Sabe, aquela rebeldia, isso, aquilo, não. Muitas vezes eu brinco com ele, você vem me dar trabalho agora, né? Fica brincando em algumas situações. Mas ele nunca me deu preocupação, não teve adolescência. Que legal. E você fala com tanto orgulho dele, é tão lindo, né? Eu sei, é filho único e eu sei que você cuidou dele com muito amor. Mas assim, falando em orgulho, teve algum dia assim que você se emocionou bastante? Falar assim, nossa, viveu uma grande emoção, de repente o primeiro show, enfim, alguma situação, ou um show com um artista, ou alguém que você admira e que você vê que hoje é amigo do seu filho. Teve algum momento assim? Nossa. Eu acho que com certeza vários, né? Mas qual que mais te marcou? Ver o Luan com o Rio Negro e Solimões. Foi uma das coisas que mais me emocionou. E eu acho que nem ele sabe. Nunca nem... Que lindo. Foi. O que mais me emocionou. Porque você é fã do Rio Negro e Solimões. Sou muito fã deles, como sou do Zezé, como sou de vários outros artistas, que o Luan já gravou com vários que eu amo. Mas a questão não é nem essa, é ver ele crescer. Ele cantando desde pequeno, o Gini né? Gene e o Rio Negro e Solimões, né? Então aquilo lá imagina, né? Muito. Você passa um filme na cabeça. Exatamente. Porque você, antes do sucesso, ver seu filho cantando, era fã deles e hoje cantando junto. Exatamente. Então, o dia que teve um momento, não vou recordar que eu vi eles juntos lá. Nossa, que lindo. Eu falei, meu Deus do céu, ontem meu filho estava com 3 aninhos na sala, em frente à TV, cantando a musiquinha deles, né? E agora tá ali, amigo deles cantando junto, e que hoje legal. Ali, sabe, eles chegando, abraçando, falando pra mim que estava feliz em estar gravando com o Luan. E que a legal. Música deu muito bom. Sim. E, sabe, é muito orgulho mesmo. Que legal. Eu vejo, assim, algumas características a Michelle, né? Tô falando da Michelle porque também é sua amiga. Sim, vocês se conhecem, são muito próximos. Uma pessoa maravilhosa. E os filhos são amigos também. Meu Deus. Eu tô até falando isso porque é muito parecido a forma como vocês falam com muito orgulho dos filhos, né? E hoje, você como mãe, acho que tem essa troca também com a Michelle, né? Muito. Mas como que é a relação do Luan e da Ana? É isso que realmente a gente vê nas redes sociais? Acho que é mais. Eles são 2 bobão. Realmente são como irmãos mesmo. Eles criaram uma conexão muito forte, né? Muitas pessoas... Tudo hoje em dia é meio falso, meio mídia. Não. O Luan e a Ana, eles são muito amigos. Nunca, acho que... Fora a brincadeira lá, que foi no dia que o Luan foi na rede social da Ana, que viu aquele vídeo bonito dela, que falou, meu coração é teu, e a Ana, o meu é teu também. E talvez naqueles momentos, eles acharam, não, nossa, uma bonitona, ele, nossa, né? Jovenzão, os dois, Sim, os dois têm quase a mesma idade, eles têm a mesma idade. Talvez eles acharam mesmo, mas acho que eles nunca tiveram nenhum tipo de atração um pelo outro. Então, eles são realmente irmãos. Vieram na mesma época para aqui. E uma coisa incrível, eles tinham que se encontrar. Porque tudo que acontece com o Luan, em seguida acontece com a Ana. E tudo que acontece com a Ana, em seguida acontece com o Luan. É uma conexão, eu falo que até mesmo de alma deles dois. Sabe? É uma coisa bem verdadeira. Eu falo que se tem alguém que é realmente amigo do Luan... que eu nunca vi mudança nenhuma. Que não é por conta do sucesso, não é né? por conta porque ela não precisa dele, ele não precisa dela. Eles precisam, sim. Da amizade. Deles dois juntos, porque eles sempre trouxeram isso, né? Sim, sim. Nisso daí,
A Ana é maravilhosa, incrível, estourada. E mesmo assim, em relação ao Luan, os dois sempre foram a mesma... Do nada, estão em casa, um liga pro outro. Ai, vamos fazer tal coisa, vamos num restaurante junto, vamos tomar um açaí junto, vamos fazer isso junto, vamos... E ou um vai ela pra casa do Luan, o Luan vai pra casa dela. E sempre E vocês moram perto também, né? Bem pertinho, né? Bem perto. Que legal. Perto. Então, também facilita, porque a vida deles é tão corrida, né? Nossa. Então... Quando eles têm essa oportunidade de ficar junto, eu fico até feliz, porque é aquele momento que acho que eles soltam muito, assim, coisa de um pro outro. Ele abre o coração para ela para ele, do que viveram, do que passou na estrada. E faz muito bem um pro outro. E tem muitas situações que as pessoas nem imaginam. Acho que a vida do artista é só glamour, é só sucesso. E tem um ponto que você sempre avalia, você fala assim, poxa, esse é um sacrifício que meu filho faz e as pessoas às vezes não imaginam, né? Subir no palco doente. Como aconteceu agora recentemente, né? E ainda tem julgamento ainda. Sim, julga. E ele passou mal e teve que ser hospitalizado. Porque o Luan, desde bebê, o Luan sempre ele é muito difícil de se alimentar, né? Se hidratar, se alimentar. Então, pela entrega dele no palco, que todo mundo já sabe como é o show dele, que ele se entrega, ele vai lá, ele dança, ele pula, ele faz acontecer mesmo. O que acontece? Ele desidrata. A mesma coisa que aconteceu em Barretos, ele desidratou no palco. Né? Então, muitas vezes é julgado, as pessoas falam isso, aquilo, falam que é uma coisa que não é, e simplesmente depois que você desidrata, acontece várias outras coisas com o seu organismo, né? Então, a sua pressão sobe, tem taquicardia. Sim, sim. É isso que acontece. E como entra a Gil como mãe quando escuta esse tipo de crítica, de julgamento? Como fica o seu coração? Como você lida com isso, Gil? Eu não vejo comentários, não vejo, mas sempre tem alguém que chega pra mim e fala. Ou muitas vezes, sabe, quando dá alguma repercussão que você tá rolando assim, não você tem como chega você acaba a ver. vendo. Sabe qual é o meu primeiro impulso? Pedir pra Deus abençoar a vida da pessoa, porque eu não consigo entender uma pessoa que perde o tempo em ir lá deixar um comentário maldoso pro Luan, pra Ana. Crianças que estão ali no palco, lutando o dia a dia, tudo que acontece com eles vira o mundo, né? Tudo com a vira Ana, notícia. com o Luan, tudo vira uma notícia e sempre tem os engraçadinhos. Aí, quando eu penso, alguém comentar, tem um comentário tal, eu vou lá e a pessoa tem 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, às vezes é até um fake que tá lá, só pra agredir, só pra levar maldade e que... Se eles fossem lá e eles focassem naquilo, ia deixar eles mais doentes. Exatamente. Entendeu? E ele, como ele lida com isso? Ele comenta isso com você também? Dessas críticas, desses julgamentos? O Luan não tá nem aí. Quem perde o tempo e ir lá falar alguma coisa achando que vai atingir ele, acho que nem ele, nem a Ana. Acho que magoa muito mais quando vem alguma coisa de pessoas conhecidas. Que vai lá e que não tem coragem de dar as caras, mas que de alguma forma chega até eles. Comenta com pessoas próximas e que chega até eles, né? Isso daí magoa bem mais. É que o ser humano, ele é assim mesmo, né? Ele prefere falar mal do que falar bem ou, lógico, fazer mais críticas, né? Mas as pessoas não param para pensar, tanto a gente tá falando da Ana, mas principalmente do Luan, o quantas pessoas eles ajudam, né? Quantas famílias dependem desse sucesso. Então, isso ninguém fala, que um menino de 22 anos, né, vai para a estrada, né, seu coração deve ficar também, né, apreensivo, porque viaja muito, então são riscos, né? Não dorme direito, não se alimenta direito. E só que isso as pessoas não falam, né, que o preço do sucesso, que tem um preço. Não fala. E até mesmo o que eles fazem... do particular deles, né? As pessoas que eles ajudam. Ninguém fala, né? As pessoas preferem ir lá e atacar. Eu costumo, para mim viver bem, para o meu psicológico e o meu emocional viver em paz, eu procuro pensar, nossa, esse daqui de 30, 40 anos que tá aqui, perdendo tempo para vir falar deles, do meu filho, deve ser uma pessoa que olha e fala assim, caramba, né?
esse moleque alcançou o que eu não alcancei. Então, deixa eu ir lá e destilar um pouquinho o meu veneno. Então, eu penso dessa forma. A frustração, né? Eu falo, Deus, vai lá e cura esse coração, porque é triste você ver alguém que perde o tempo e vai lá atacar quem está ali simplesmente fazendo o trabalho. Sim. E como mãe, em relação, a gente está falando questão de fama, lógico, tem os pontos, todos esses pontos que a gente está falando, tem pontos positivos, lógico, né? O que ele pôde proporcionar para vocês, realizar sonhos, como você disse. Então não tem só coisa ruim, claro que tem muito mais coisa boa e é bom a gente olhar. Claro, Deus sempre na frente, abençoando e proporcionando tudo isso para vocês através da vida do Luan. Mas tem algo ainda que, em relação à fama, te preocupa ou não? Ou, enfim, tem algum plano futuro que você acha, poxa, aqui ainda me preocupa em relação a alguma coisa? Ai, Cris, eu acho que a preocupação nunca vai deixar de existir. De existir, né? Porque... mas... com o passar do tempo, a maturidade que ele vem adquirindo, os anos vai passando, eu acho que vai ficando mais suave. Isso vai ficando mais tranquilo também. Vai ficando mais suave pra gente, né? Sempre vai ter, né? Eu brinco com ele assim e falo pra ele, olha, o nosso bordão, você pode ter 50 anos, se eu for viva, nada vai mudar. Eu vou sempre estar te puxando na orelha, chamando tua atenção no que precisar, mas eu vou sempre estar aqui. Vou sempre estar aqui. Então, a preocupação sempre vai existir, mas vai ficando mais tranquila, porque você vai aprendendo a lidar com as situações. Sim. A gente vai adquirindo também, a gente também, por mais que é mais velho, a gente vai adquirindo maturidade, experiência para lidar com as coisas, porque você foi se adaptando também a tudo isso, né? Você também teve que aprender a lidar com a fama, com todo esse sucesso dele. Sim. E as pessoas às vezes não entendem que por trás de uma pessoa famosa, né? Um cantor, no caso, né, do Luan, tem uma família. Sim. Né? Existem pessoas. Quando vem essa crítica, tem uma mãe que tá lendo. Dói, né? Dói. A gente é mãe. Dói muito. Acho que dói muito mais na gente que é mãe do que no filho, né? Sim. Que você falou, ele lida super bem. Lida. Né? Lida muito bem. Dói bem mais. Então, a forma que eu encontrei de não ficar doente, emocionalmente, psicologicamente, foi evitando de ver esses comentários. E quando chega a mim, eu entrego para Deus. Que lindo, né, gente? É isso, né? É pagar o mal com o amor, né? O amor que Cristo nos deixou, e a Gil faz isso muito bem. Gil, que bate-papo incrível. A gente está indo para o final. Eu só quero deixar uma pergunta para a gente poder encerrar. Que mensagem você deixaria para outras mães que estão nos ouvindo, que, lógico, têm filhos e filhos que têm sonhos? Que mensagem você deixa para essas mães que estão nos ouvindo? Sempre, sempre, sempre esteja do lado do sonho do teu filho. Não importa o que as pessoas vão falar. Sim. Abrace, beije, dê carinho, puxa a orelha quando precisar, mas seja sempre o melhor amigo do teu filho. Porque quando o teu filho te tem como melhor amigo, nada de ruim vai entrar na vida dele, porque em vez dele perguntar para um amigo, ele vai perguntar para você que é a melhor amiga. Então, seja sempre, diante de qualquer situação, a pior situação que existir nesse mundo, você pode chegar para ele e falar, meu filho, você está errado, mas eu estou do teu lado porque eu sou tua mãe. E sou tua melhor amiga. Posso dar o conselho para ele que ele está errado, mas deixando sempre bem claro que eu estou ali para apoiar diante do bom ou do ruim, mas que eu sou a melhor amiga dele, que tudo que vir dele, eu tenho que saber primeiro, porque eu vou saber aconselhar da forma certa. Então, não desista dos teus filhos, seja amigo, não briguem com seus filhos a ponto de não ser o melhor amigo dele. Que lindo. Tem que ser o melhor amigo. Mesmo com briga, ele saiba que no meio daquela briga, você está dando todo o seu amor e carinho, que não é briga. É conselho, é amor, é carinho. Então, esteja diante dos sonhos dos teus filhos, apoiando em qualquer situação. Que lindo, né, gente? Dizer o quê? Não tem mais nada nem para acrescentar. Foi maravilhoso. Gil, obrigada pela participação, agradeço, por abrir sua vida, seu coração. Obrigada. E parabéns por ser essa mãe incrível. Obrigada. E que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Que você continue levando a fé e o amor de Cristo
Amém. Que Deus abençoe. Estou muito orgulhosa de estar aqui, de ter te conhecido pessoalmente. Você é uma pessoa incrível também. E estarei sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, gente. Que lindo, né? O programa de hoje foi maravilhoso. E histórias como essa nos lembram que sonhos, eles não crescem sozinhos. Eles precisam de cuidado, de incentivo e muitas vezes do amor silencioso, assim como uma mãe, que alguém que acreditou desde o início, primeiro de todo mundo. Que essa conversa te inspire você mãe, mulher e famílias a nunca desistirem de apoiar o que nasce no coração de um filho. Eu sou Cris Magaldi e esse foi mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E não esquece, sábado que vem você tem um encontro marcado comigo à 13h. Eu te espero. Até lá! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldi. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.